modifica o crente. Aí às vezes se faz necessário que o Espírito Santo permita que o cara perde um dos seus rins. Tem um problema de coração, tem que botar o marca-passo. Tem um acidente de repente, tem que andar de cadeira de roda. Sabe o que é isso? O fogo. Você pode ver que no versículo 12, o fogo está associado a juízo. Ele tem a palha e limpará a eira. O trigo guardará no celeiro e a palha jogará no fogo. Você quer fogo? Mas pode ter certeza que enquanto tiver algo impuro, o Espírito Santo é o grande ferreiro, vai te deixar no fogo. Enquanto tiver algo impuro em mim, o Espírito Santo vai me deixar no fogo. Aí o cara está sofrendo, você não sabe por quê. O ferreiro sabe. Visitar o hospital e o presídio, o ferreiro sabe. E o crente mais ora quando está na prova, é o fogo. O crente, quando está tudo muito bem, ele tem vergonha de se expor, tem vergonha de borrar maquiagem, mas quando está apertado, fogo. É fácil, irmãos, entendermos. O avião é muito potente, mas é uma faísca que movimenta, que coloca ele no ar. Sem uma fagulha de fogo, o avião não decola. O avião pode estar lá, tudo equipado. Se não tiver o combustível, ele não decola. E o combustível só funciona quando há faísca de fogo. O trem bala do mesmo jeito. Está tudo bonitinho. Se não tiver o fogo, ele não funciona. Fogo é símbolo de poder. O problema de uma arma não é o chumbo. O cara pode andar com a arma para cima e para baixo, se não tiver bala. Ninguém vai ter medo daquela arma. Se a bala só tiver chumbo, também não vai funcionar. Mas por trás do cartucho tem o quê? Pólvora. E a pólvora... fogo. Fogo é símbolo de poder. Então, se você estiver no fogo do Espírito Santo, o diabo, irmãos, vai ter que te respeitar. Um outro elemento do Espírito Santo é o vento. O vento, o que é o vento? É o ar constante em movimento. Mas sabe o que é engraçado do vento? É que ele sopra onde quer. Qualquer lugar do planeta tem vento. Qualquer lugar do seu corpo tem vento. Sem o vento você não pensa. Sem o ar você não fala. Sem o ar nenhum órgão do seu corpo se movimenta. Diga-se de passagem que os seus 2 pulmões são responsáveis por transformar o sangue no seu corpo. Se você fala, é porque tem ar. Tem vento. Vamos ver isso engraçado. Vamos ver algo interessante na Bíblia. Abra João 20, verso 22.
O texto que nós lemos em João 3:8, o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Não sabe de onde vem nem para onde vai. João 20, verso 22. Olha que Jesus estava conversando com seus discípulos após a sua ressurreição. Os discípulos todos trancados, com medo. Jesus Cristo soprou neles o quê? O Espírito Santo. Com quem Jesus aprendeu isso? Ele disse que tudo que ele faz porque viu seu pai fazer. Vamos em Gênesis capítulo 2, verso 7. Vida. A vida tem que ser dinâmica. E a vida só pode ser dinâmica se tiver vento, se tiver ar. Observe que os discípulos estavam com medo. Jesus Cristo estava fazendo ali um novo corpo espiritual, dando a eles sentido à vida. Quando Deus criou Adão, era só o boneco. E Deus soprou. A palavra para espírito no grego é pneu, vento. A palavra para espírito no hebraico é ruach, vento. Não há como a igreja ter vida sem vento. E é engraçado, pastor Rogério, que em Atos dos Apóstolos 4, verso 2, eles estavam sentados, reunidos, de repente veio um som como vento impetuoso. E o vento é responsável por provocar fala. E em seguida eles falaram em outras línguas. Você não vê ninguém num processo vegetativo falando. Mas alguém que está com saúde, ele vai falar, porque os seus pulmões estão cheios de ar. Quando a igreja está viva espiritualmente, ela vai falar da grandeza, do poder de Deus. Quando a igreja está parada, irmãos, é porque está inerte, precisa de vento. Sopra uma bexiga, ela vai receber tanto ar que ela vai estourar. Assim somos nós. Por que nós, quando estamos alegres, nós temos a tendência de falar? Vento. O vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Um outro elemento, símbolo do Espírito Santo, é o orvalho. O orvalho. Sabe, irmão? É provado cientificamente. Qualquer pessoa, qualquer nação pode viver sem chuva. Mas não pode viver sem orvalho.
Elias, quando Deus usou Elias, disse assim: não haverá nem chuva nem orvalho, segundo a minha palavra, por 3 anos e meio. Vamos ver aí Salmo 133. Verso 3. O vale de Hermon, que ficava no pé do monte, e aquele monte congelava todinho, e de madrugada ele começava a destilar o seu orvalho, o que tornava todas as plantações em volta de Hermon bonito e bom. E olha que o salmista diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e como o orvalho. Esse orvalho é um símbolo do Espírito Santo. Irmão, você pode até não estar vivendo um grande avivamento de chuva, mas o orvalho de Deus nunca vai faltar. Você pode não estar vivendo um grande temporal de bênção, mas o orvalho de Deus nunca vai faltar. O maná de Deus não caía, irmã Rosa, como chuva, caía como orvalho. É o Espírito Santo quem cuida de nós. É o Espírito Santo quem cuida da igreja. Como orvalho de Hermon. Um outro símbolo do Espírito Santo é o óleo. 3 elementos mantinham a riqueza de Israel: o trigo, a videira e a oliveira. Desses 3 elementos, o mais sagrado era o óleo. Quando a viúva que ia perder os seus 2 filhos procurou Eliseu, ele disse: o que você tem em casa? Não tenho nada, senão um pouco de azeite na botija. Então vai, fecha a porta, pede muitas azeite emprestado, fecha a porta. E quando ela encheu todos os vasos de azeite, Eliseu disse: vende, paga as dívidas e viva do resto. Porque o óleo era algo tão essencial, até porque que o óleo representava e representa até hoje o Espírito Santo. E sabe, se usava óleo nas lamparinas, se usava óleo para comer, se usava óleo para ungir profetas, sacerdotes e reis. Não tinha como, é como a gasolina hoje, o combustível, o petróleo hoje. Então o azeite de oliva era muito procurado. Mas às vezes hoje a gente joelha na igreja e pede o tablet, pede o notebook, pede para trocar as roupas do guarda-roupa, que não está errado. Mas quando Salomão pediu sabedoria para julgar o povo, Deus disse assim: esse cara sabe pedir, então vou dar riqueza para ele. O que eu quero dizer é que quando nós entramos na igreja para pedir dons espiritual, Deus vai dar casa, vai dar carro, vai dar sucesso. Porque quando nós priorizamos o óleo, não há como não vir riqueza. Sabe por que nós temos uma igreja hoje tão pobre financeiramente? É porque é sinal que está pobre também espiritual. Se nós tirássemos o ano só para pedir dons espirituais.
eu sei que notar-se a diferença de coisa que você não está pedindo, Deus vai mandar. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. A unção não é um fenômeno. A unção é uma pessoa. Só pode existir unção em alguém quando esse alguém tem comunhão com o Espírito Santo. Vou mostrar isso na Bíblia. Quando Deus mandou Samuel encher o vaso, o chofar de azeite, e ir para a casa de Jessé, 1 Reis, capítulo 16, verso 13, quando ele derramou o óleo na cabeça de Davi, o Espírito Santo se apossou de Davi. Agora eu vou mostrar que o Espírito Santo, tem muita gente fazendo campanhas, que não está errado, mas faz campanha buscando poder, achando que o poder é uma adrenalina, que deixa o cara alucinado. Não. A unção é uma pessoa. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 27. E essa pessoa que traz unção é o Espírito Santo. E se tem tantos ministérios, nova unção, ministério profético, ministério da visão, mas a Bíblia está dizendo assim que não precisa de outra unção. Quem encontrou para ler? Não. Primeira epístola, aí é evangelho. Veja dois pronomes que ele fala, que indica que a unção é uma. A unção que nós recebemos dele, não há necessidade de que nós buscamos outra. O que nós precisamos não é de outra unção, precisamos de renovar a que nós já temos. E essa unção tem a capacidade de nos ensinar tudo o que a igreja precisa. Quem determina o sucesso da igreja, irmão, não é prefeito nem vereador, não é deputado nem senador. Quem determina o sucesso da igreja é a unção. Está aí. Um quinto elemento, o sexto elemento que representa o Espírito Santo é a chuva. O versículo que lemos em Salmo 72, verso 6, ele fará chover. A chuva é um símbolo do Espírito Santo. Israel era acostumado a esperar duas chuvas, chuva temporã e chuva seródia. Uma no plantio e outra na colheita. Todo agricultor sabe que ele tem que esperar chover para fazer o plantio. E que ele tem que esperar chover também para ele fazer a colheita. E nós temos também esse exemplo em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele virá a nós, a sua vinda será como luz, e será como chuva seródia, que rega a terra. Em Isaías 55,
verso 10 e 11, ele diz que a minha palavra é como a chuva. E quando a chuva desce, ela desce com um propósito. Ela desce para molhar a terra, fazer crescer, nascer a semente, fazer crescer e fazer dar fruto. Quando a igreja está na unção do Espírito Santo, que essa chuva desce sobre nós, são novos frutos. Um outro símbolo do Espírito Santo na Bíblia é o símbolo da pomba. A pomba é usada até hoje como símbolo de paz. Símbolo de paz. Romanos 5, verso 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. João 14, 27 diz assim: Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Entende, irmãos? Que quem está em comunhão com Deus, não há como não ter paz. A palavra para paz no hebraico é shalom. E paz no shalom é paz plena. Riqueza, saúde e prosperidade. Eirene é um outro termo no grego para paz. Só que a eirene já é mais teológica, sabe por quê? Porque é paz independente de que você esteja em guerra. O país pode estar em guerra, como nós estamos vivendo num conflito, numa guerra. Mas a igreja tem que ter paz. Porque paz não é consequência do que nós temos, mas consequência do que nós somos. A paz é um atributo do Espírito Santo. E a pomba, veja, o batismo de Jesus está registrado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu gosto mais do que está registrado em João. Por quê? Todos falam que o Espírito desceu em forma corpórea de pomba. Todos falam. Mas só João fala que o Espírito Santo pousou sobre Jesus. Repousou sobre Jesus. Os 3 falam que o Espírito desceu sobre Jesus. Mas João, ele é mais divinal. Ele revela mais a natureza divina de Cristo. E ele fala que o Espírito Santo repousou. O termo ali no grego é permaneceu. O Espírito Santo permaneceu. E a gente vê muito hoje na igreja, recebi a visita do Espírito Santo. Não, negativo, o Espírito Santo não é turista. Ele veio para ficar. Ele veio para ficar. João 14, 18. Eis que eu não vos deixarei órfão. Enviá-lo-ei outro Consolador para que fique convosco para sempre. Vamos ver João capítulo 1, verso 32. O termo aí, pousar e repousar, algumas Bíblias dizem repousar, é permaneceu. Permaneceu. O Espírito Santo pousou sobre Jesus e não saiu mais de Jesus. Uma característica da pomba, irmãos, é que é o único ser no planeta que não tem vesícula. Sabe, irmãos? Qualquer outro animal no planeta tem vesícula, a pomba não tem. Como é que ela digere os seus alimentos, eu não sei, eu só sei que ela não tem vesícula. Ela não tem fel. Significa dizer
que o cara que é cheio do Espírito Santo não pode viver com a cara de delegado o tempo todo. Só chupando limão, tem dia que dá a paz do Senhor, tem dia que dá passou. Se o Espírito Santo não tem vesícula, não tem mácula, não tem ruga, não guarda rancor. Uma outra característica do Espírito Santo é que ela é sensível. Se você tocar no ninho de uma pomba, ela quebra os ovos todinho. E se você tocar de novo, ela abandona o ninho. O que eu quero dizer, o que a Bíblia quer dizer conosco nesta noite, é que se eu fico fazendo contato com o mundo e com o pecado, o Espírito Santo vai nos abandonar. Porque em Efésios capítulo 4, verso 30 está escrito: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual você está, nós estamos selados para o dia da redenção. Sansão, quando pensava que estava com o Espírito Santo, ele já estava sem. E o que deu? Perdeu a visão. Virou escravo. Permita que o Espírito Santo permaneça em você. Porque é o Espírito Santo que vai marcar o território para que o inimigo não lhe toque. Um outro símbolo do Espírito Santo na Bíblia é o vinho. Mas não é o vinho que você toma para ficar embriagado. Efésios capítulo 4, 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra contenda aqui, irmãos, não é o que você está pensando, da murro. Não. A palavra contenda aqui é luxúria. Tá? A palavra contenda aqui é promiscuidade, imoralidade. Não vos embriagueis com vinho em que há orgia, imoralidade, mas enchei-vos do Espírito Santo. Só há uma maneira da indivíduo ser santo, puro, separado para Deus, não se contaminar com a sujeira do pecado, é ele sendo cheio do Espírito Santo. É interessante, quando os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo, acharam que ele estava embriagado. Porque quando alguém está embriagado, irmão, ele fica alegre. Se ele é filho de juiz de futebol, ele diz que é filho de juiz, né? Criminalista. Se ele é filho de enfermeiro, diz que é filho de médico, porque está bêbado. Se é uma pessoa tímido, quando ele toma uma, ele fica ousado, galanteador. Essa é a característica de quem está embriagado. Se ele é aquela pessoa retraída, quando ele toma um pouco, ele já fica falando com papagaio. Sabe? Quando o homem está cheio do Espírito Santo, toda timidez, todo medo, todo pânico, toda covardia vai embora. Um outro símbolo do Espírito Santo na Bíblia é o selo. E o selo serve para esconder. Segundo, o selo serve para proteger. E como é que o Espírito Santo nos esconde? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, ele nos mergulha dentro de Jesus. É ali que ele nos esconde. O Espírito Santo, igreja, não consegue selar ninguém que se expõe para o mundo. O Espírito Santo só sela o indivíduo que permanece escondido em Cristo.
Quando alguém é selado com o Espírito Santo, irmão, ninguém acha ele em fofoca, em contenda, em sujeira, porque ele está guardado, escondido com Cristo em Deus. E como é que se acha alguém escondido em Deus? O diabo deve ficar doido. É engraçado, irmãos, que quando Deus permite o diabo te tocar, ele só permite tocar em áreas. Lembra de Jó? Quando o diabo disse, Deus disse, observasse o meu servo Jó, ele disse, quem dera, teu servo Jó, muito rico, cercado, protegido de riqueza, ninguém pode tocar em nada que é dele. Deus, tá bom, eu permito que tu toque em tudo que é dele, só não toque no corpo. Sabe, irmão? É porque Jó estava escondido aonde? Em Deus. Ele era selado. A conotação de selo é ser escondido. E sabe o que é engraçado, irmão? Que no segundo estágio, quando Deus questiona o diabo novamente, observaste meu servo Jó, homem servo, fiel, íntimo, temente a Deus, se desvia do mal, ainda que tu me incitasse contra ele. Mas quem dera, pele por pele, tudo que eu me dará pela sua vida. Deus disse, tá bom, eu vou tirar a proteção do corpo dele, só não toque na alma. Eu quero que você entenda que quando você é selado, você é escondido por Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo. Ele esconde, é algo real, sabe? Porque quando um imperador, ele escondia, ele selava, ele estava dizendo assim, ninguém pode tirar além de mim. E quando Jesus ele faz isso, e o Espírito Santo sela, o diabo ronda, futuca, mas ele está selado. Selado para o dia. Efésios 1:13. Selado para o dia da redenção. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui. São 9h05. Pastor Rogério. Glória a Deus. Meus irmãos, né? Que palavra boa.